que é a noite escura da alma? O que é a noite escura da alma? É a pergunta. Queres começar? Ok, posso começar. Há uma fase clássica, que é conhecida, que é muito conhecida. Eu penso que quem escreveu sobre a noite escura da alma foi São João da Cruz. Foi ele que criou essa expressão. Apesar de ser conhecida pelos gregos como Néquia, viagem noturna. A ideia é muito simples. O núcleo divino em nós dá. Essa natureza magnânima, generosa, non-stop, do divino residente, dá. E observa-se que dá bastante às crianças e aos jovens. E dá bastante, durante muito tempo, aos jovens adultos. Existe uma sensação de sacralidade herdada, gratuita, em muitos jovens. Primeiro porque a psique, a vida interior, é fortemente energizada pela alma e no parte do desgaste ou dos obstáculos ainda não chegaram. Então, o divino dá. O que acontece é que, de vez em quando, o divino recolhe-se, esconde-se, retira-se. Pelo menos esta é a expressão de São João da Cruz e eu estou a manter rigorosamente dentro do que ele criou. Quando o divino se vai embora, o que São João observou nele próprio, São João da Cruz, é que tudo aquilo em que ele acreditava ficava por um fio. Um fio mínimo, que se podia partir a qualquer momento. Então, a sensação de ser acompanhado por uma mão protetora, ou por um Better Angels of Our Nature, alguma cúpula de graça constantemente sobre ele, foi-se embora, e ele precisou de reconstruir, eu vou usar a expressão de São João, de reconstruir a fé todos os dias como uma aranha faz de novo a teia. Isto foi a experiência dele, estou a usar a história que nós conhecemos sobre a expressão noite escura da alma. É que há um momento em que se dá ao amanhecer de novo. A participação na presença divina volta, non-stop. Ou pelo menos com muito mais frequência. E o que São João percebeu é que esse período em que o divino se recolheu foi o período que lhe permitiu tornar-se ativo na sua espiritualidade e não um receptor estético como ele era antes. E portanto, a noite escura da alma termina a espiritualidade estética de receber e o indivíduo é levado a criar um motor ético e um motor espiritual, um motor em termos ocultos e um motor em relação ao que ele pretende realmente fazer com a sua vida interior. Me parece-me que estas noites que são involuntárias, não são patológicas, não são tóxicas, não têm nada a ver com processos traumáticos, são simplesmente o divino a testar a resposta do humano depois de lhe ter dado uma série de bênçãos durante uma boa parte da vida. Okay. Isto é só uma parte da questão. Sim. Eu vou contribuir, penso que será complementar. Sim. A noite escura da alma, no contexto do processo evolutivo espiritual, é uma fase absolutamente necessária. Podemos dizer, por exemplo, que quando há o tal do despertar espiritual, há uma espécie de uma euforia, ou pelo menos de uma enorme abertura de horizontes que o ser humano tem a oportunidade de experienciar e um conjunto de estados e eventualmente epifanias, e isso depois dá lugar a uma procura e uma ancoragem dessa nova subida vibracional de abertura de consciência, e depois a pessoa começa a tornar-se também consciente de como é que os seus corpos inferiores / plano mental e emocional constituem opacidade, o que é a alinhar, o que é que não há a alinhar, mas há ali um momento de, primeiro, quase por vezes eufórico, e depois há uma graça que se instala. Essa graça pode se instalar durante um tempo largo. E é fácil assumirmos, pronto, ok, já cá estou, que maravilha, mudei de patamar. Só que, e é esse o complemento e a ponte, estamos sempre a falar, e ainda, de a pessoa ter tido acesso àquilo que é o fluxo da sua alma, por essa abertura, e depois ficar banhado nessa energia, nessa vibração e nessa informação durante X tempo, mas sem estar grandemente a fazer alguma coisa por isso. É graça. Há um momento, no entanto, em que é absolutamente essencial, num processo evolutivo espiritual, que haja um contributo do ser humano para que realmente haja esse casamento entre o ego e a alma, como eu tantas vezes falo. E nessas circunstâncias, é quase como se aquela graça desaparecesse para dar lugar
a nós irmos construir a graça de dentro para fora e contribuir para que haja essa sintonia de nível, ou seja, de o ego se ir burilando, se ir lapidando, se ir alinhando com esforço, empenho, coragem, atenção, às vezes num silêncio profundo a nível espiritual, um pouco como a metáfora de Jesus no deserto, não é? Onde é que está o Pai? De repente não está. Está sempre. Mas, no entanto, havendo uma dança, porque é absolutamente essencial que o ser humano seja proativo nessa assunção, durante um tempo, nós estamos por conta própria. E esse por conta própria também tem o contributo do trabalho da alma, que é trazer à tona tudo aquilo que possa estar a impedir-nos de realmente avançarmos para um lugar mais individuado e integrado. Portanto, toda a sombra vem ao de cima. Quem sou eu? Caí. E é muito bom, esta não foi pergunta, mas eu digo já, é muito bom, assumindo a responsabilidade de nos recriarmos, porque é claramente essa a proposta num contexto de noite escura da alma, é muito bom usarmos a maravilhosa vibração e atitude da entrega. Seja o que for para mim, essa entrega à nossa dimensão espiritual, somada aqui neste plano terreno, nós irmos nos esculpindo para sermos a melhor versão de nós próprios, é absolutamente essencial para que depois haja uma abertura imensa e essa cadeia se estabeleça, essa cadeia energética, esse alinhamento entre a alma e a psique e em todas as nossas dimensões, que depois dão como resultado, sim, um franco avanço vibracional, espiritual, em que a pessoa põe os pés num novo patamar evolutivo e depois aí não tem retorno. Mas é essencial, é como a criança quando nasce, aquilo ali no canal vaginal não é simpático. E ela está por conta própria. Sim, e é interessante porque a noite escura da alma concorre para nós termos alguma objetividade em relação à vida interior e à vida psíquica. Sim. Isto é, há muitas paisagens distintas e as pessoas constroem o seu caminho com materiais diferentes. Mas estes episódios da noite escura da alma e outros são universais a partir de um certo momento. E é muito interessante porque se tudo fosse uma fantasia, ou uma alucinação, ou um delírio, que não é o caso das pessoas que nos estão a assistir, mas ainda há muito espaço para pensar na espiritualidade como um delírio ou um desvio em relação à realidade. E é quase impossível explicar porque é que os delirantes têm o mesmo delírio a partir de um certo momento, que é o processo da noite escura da alma. Sim. O que significa que realmente, ainda que as energias de raio, as cores, as texturas, a poesia, a concepção, os esquemas, até as tradições ou a ausência de tradições possam ser inteiramente diferentes, as gnoses podem ser diferentes, mas existe uma espécie de anatomia de iluminação. Sim. E uma anatomia de iluminação, tal como o nosso corpo tem um desenvolvimento próprio e tu não tens a fase 7 do feto antes da fase 5, sim. Aparentemente este dar à luz a nossa própria natureza axial, ou dar à luz o centro, implica fases muito bem definidas. Sim. Portanto, a noite escura da alma é algo que um chinês clássico reconhece, que um hindu clássico reconhece, que um franciscano reconhece, ou que um índio norte-americano reconhece, e são tradições completamente diferentes, sim. E até com leituras diferentes, por exemplo, da mulher, da natureza, da chuva, do bem e do mal, mas sim. Quando chega ao processo de iluminação, já não é moral, sim. Nem ético, é assim e depois vai ser assim e depois vais passar por isto. Sim. E é por isto porque se pode falar de uma escola universal por trás de todas estas escolas particulares, porque eles conhecem estes episódios comuns. Sim, falas do processo de iluminação, o processo evolutivo, estamos a falar da mesma coisa. É muito importante, não é fácil, mas é importante discernir a diferença entre a noite escura da alma ou uma depressão de todo tamanho, porque do ponto de vista externo podem parecer semelhantes, mas do ponto de vista da experiência interna
tem alguns vetores que os permitem diferenciar, enfim, e entrávamos numa conversa mais detalhada. A Noite Escura da Alma é alquímico, na medida em que algo que é demasiado pesado tem que ser exposto. E algo que é demasiado inerte tem que se tornar mais volátil. E algo que é demasiado rígido tem que se tornar mais plástico. E algo que é filho em nós, algo que em nós é filho, ao experimentar a solidão relativa, porque o divino não se pode retirar para onde é que ele iria, mas é na nossa consciência. Portanto, algo que é filho, ao ficar só, descobre, agora eu tenho que começar a caminhar um pouquinho como pai também. Sim, é Ou aquela, seja, tu tornas responsável pela tua própria espiritualidade, portanto já não és o eterno filho com o eterno pai. Na noite escura da alma estás sozinho no deserto e agora o filho tem que dar à luz qualquer coisa de pai. Sim. E portanto há um delegar de responsabilidade do divino para com o humano, parece, Sim, sim. nesse processo. Sim, absolutamente. E é bom que seja uma escolha consciente, porque às vezes as pessoas entram em processos de abertura de consciência e espirituais a pensar que são borboletas e corações e não são. Têm fases absolutamente identificadas. E mais, só para terminar, a Anel já está farta de fazer sinais, mas isto é um tema muito interessante. Aquilo que o André tantas vezes fala de instalar o monarca universal no centro da identidade e que eu tantas vezes falo do ser integral que se instala no trono da identidade, são dois nomes para a mesma coisa, e só é possível depois da noite escura da alma, porque é preciso deixarmos de ser filho e dependente a receber de fora para passarmos a ser um criador dessa realidade, porque só assim é que surge um rei e uma rainha. Exato, eu gostava de sublinhar isso. O mais difícil, a espiritualidade é uma relação, portanto, entre um pequeno e um grande. Por exemplo, uma pequena Ana e uma grande Ana, um pequeno André e um grande André. É uma relação. O mais difícil é quando se chega ao momento em que a relação vai mudar de estatuto. Sim, exato. Isso é muito difícil, porque já não pode ser tão pequeno. O que implica crescer. E de repente é-te permitido sentar-te no trono do monarca durante algum tempo. Na verdade, quando a Ana diz não é possível consolidar-se no estado do monarca universal, Sim. sem a noite escura da alma, sim. O que é possível são visitações. Claro. Ou seja, há meditações específicas para ir à sala do monarca e tornar-se um monarca durante meia hora. Sim. Agora, uma iniciação irreversível em que o pequeno e o grande se fundem é muito, independentemente de tudo mais, disciplina, purificação, o que vocês quiserem, mas é mesmo um dos fulcros do processo todo. É muito difícil passar de filho que recebe a uma outra coisa que já contei algo do pai. Sim, mas essas tais, bom, quer dizer, saímos daqui, bom, mas essas tais... Se calhar veríamos anciões sem isso. Sim, mas essas tais visitas que o André está a falar, pode acontecer através de um determinado processo, de uma cura energética, de uma meditação, de um workshop, de um seminário, de um curso, de uma consulta, de um realinhamento da alma, seja o que for. São essenciais porque depois é quase por osmose que nós nos vamos aproximando da vibração e do que nos fez sentir quando visitamos e da experiência que tivemos dá-nos uma amostra de por onde ir também. E isto é lindo, é belíssimo, está muito bem arquitetado. Vamos passar a outra pergunta. E uma osmose bem conseguida, quer dizer, se for irreversível é exatamente o que se pretende. Sim. Bem, antes de terminar, dizer que quem quiser saber mais sobre o trabalho do André, seja a nível individual, seja a nível grupal, com cursos, formações, pode visitar o site dele, que é www.andrelordalmeida.com. E quem quiser aprofundar as propostas da Ana Mar, sejam individuais ou coletivas, deve usar o site www.anamarnava.com e aí tem acesso ao trabalho da Ana. Ótimo, muito grata. Um grande beijo, um enorme abraço. Keep the good fight.